O sistema, ele era o ralhamento da caatinga, a base é exatamente a mesma, os princípios são exatamente os mesmos. O que a gente fez foi mostrar o quão dinâmico e quão flexível esse sistema é. Ele é totalmente maleável, a gente pode, costumo falar, brincar com ele num bom sentido, da forma que a gente quiser, desde que a gente siga alguns princípios. Tá bom? O sistema inicial era uma coisa, vamos pensar aqui numa caatinga densa, igual essa que a gente está vendo aqui, era ela raleada, a gente fazia mas continuava isso. Então a cultura ela era feita nesses espaços dessa caatinga ralhada, então era mais difícil, e a caatinga é extremamente resiliente, ela rebrota muito. Então esse era o que era o difícil, a gente manter essa caatinga ralhada na condição ideal, para a gente ter a produção ideal. Isso dava muito trabalho. Né? O que aconteceu? Ele não dava, a gente não conseguia manter por causa do trabalho, reduz a produção de comida, aí a gente já começa, entra no ciclo vicioso. Né? Aí o que a gente pensou? E se a gente usasse esses princípios, que a gente sabia que ele era um sólido cientificamente, e tudo que saiu daqui saiu com base na ciência, a gente mantém a mesma cobertura de vegetação nativa e intensificasse o uso. Como que a gente vai fazer isso? E se a gente fizesse uma supressão? Abriam faixas, né? Aquele cultivo de aleias que a gente é conhecido. Daria. Aí o que a gente pensou lá no começo? Vamos testar, mas qual que é o tamanho dessa faixa? A gente não sabe, ninguém nunca tinha feito. Aí a gente tem uma outra área, algumas de vocês já devem ter conhecido, uma área um pouco menor, que foi um piloto experimental. Essa área que a gente está aqui, ela tem 12 hectares, a outra área lá tem 3 hectares. Então a gente começa pequeno, num protótipo, vamos ver se isso aqui vai testar. Aí nós testamos 3 tipos de espaçamento, que foi 10 de mata conservada, 20 de, não, desculpa, 3 não, 2. 10 de matas conservadas, 20 de área suprimida, 20 de área conservada, 10 de área suprimida. Dali a gente já consegue ter uma ideia do que a gente vai fazer. Né? Então, a gente começou a contar essa história aí, e chegamos, e o que a gente vai plantar na entrelinha? Aí a gente já tinha, antes disso, a gente já tinha feito um outro trabalho, aí sem a vegetação. Como que capim que eu vou utilizar? Que cultura agrícola que eu vou utilizar? E por que eu vou usar essa? E por que eu vou usar aquela? Fernando Guedes está ali atrás, é uma das cabeças que ajudou a pensar isso. A gente começou a integrar. Então vamos fazer o seguinte, aí tem o Roberto, tem o Henrique, que não está mais aqui com a gente, está numa outra Embrapa, mais outros pesquisadores, Marcos Cláudio na parte de nutrição, é a equipe. Vamos testar então, vamos fazer o ponto do... Vamos testar milho com búfalo, que a gente tinha que escolher alguma coisa que era interessante, adaptada para a nossa condição de sequeiro e de caatinga. Então, qual capim que a gente sabia que dava? O búfalo. Porque todo mundo fala que o búfalo é bom e, de fato, ele é muito bom. Então, a gente testou o búfalo e tinha uma outra cultivar que a gente já tinha, uma outra espécie, na verdade, que a gente já estava começando a testar, que foi o capim maçai. Certo? Aí o capim maçai, vamos testar o maçai também? Vamos, a gente tem tido, começando, foi lá em 2012 que a gente começou o experimento, 2012, 13, estava começando a introduzir o maçai aqui, e a gente falou, vamos testar o maçai. Então vamos testar o maçai com milheto, maçai com sorgo, maçai com milho. Por que o milho? Porque o milho é uma cultura padrão, é o nosso controle, digamos assim, e é a cultura que todo mundo planta. Todo mundo quer plantar milho, o sorgo é só de vez em quando. Né? E por que o milheto? Porque o milheto eu vou explicar um pouquinho, o Zé Wilson vai descer mais um pouco de detalhe na próxima estação, mas tudo com um propósito de integrar isso e aumentar a produção de volumoso, que era o meu principal desafio. Eu preciso entender isso daqui e se esse consórcio ia funcionar. Aí a gente fez isso de várias formas, colheu isso de todas as formas. A gente fez um screening, sei lá, deve ter umas 8, acho que são 70 combinações. Então a gente tem milho solteiro, milho com vários, e em pontos diferentes de silagem, porque o meu objetivo era cortar isso tudo e formar o pasto. Nosso objetivo aqui não é a cultura agrícola. A cultura agrícola aqui é o extra. Nosso objetivo aqui é a produção do pasto. É o capim que vocês estão vendo ali. Ali está mais bonito que ali. Né? Então é aquele capim ali que é o nosso objetivo principal. Isso aqui é para virar um pasto. Não é para virar uma lavoura. Não que pasto não seja uma lavoura. Isso é um conceito que a gente tem que começar a mudar. E já começa a mudar por vocês. Pasto também é lavoura. O cuidado que a gente tem que ter com o pasto é exatamente o mesmo ou maior que a gente tem com a cultura do milho, com a cultura da soja, com a cultura que você quiser, de commodities que você quiser. Estou fazendo só uma introdução dos princípios, como é que a gente
construiu essa história, que isso é o mais importante. Não adianta, sem esses princípios, não adianta nada os outros. É com base nesses princípios que a gente consegue fazer isso aqui, ficar 30 e ficar 10. A gente tem que saber a essa sensibilidade. Tá bom? E como eu disse para vocês, hoje a ideia aqui é ouvir muito mais do que falar em alguns momentos, porque esse aqui é um processo que está em construção. O avião já está voando, ele não está em pane, mas a gente sabe quando ele pousar, a gente pode fazer alguns ajustes. Ali, igual no carro da Fórmula 1, ajusta um pouquinho a aleta ali para ele correr mais, para ele voar, para ele andar mais. Entendeu? Então, agora a gente chamou técnicos, por isso que não tem muito produtor aqui. Quando a Clara falou que eram os VIPs, vocês estão aqui com um objetivo muito específico, que é ouvir de vocês, a contribuição de vocês, da opinião de vocês. Eu acho que isso aqui, eu já testei isso em algum outro lugar, não deu certo. Aqui deu certo, para a gente conseguir parar, pensar de novo, revisitar esse sistema e continuar fazendo isso. Que qual que é o nosso objetivo? É trazer isso, e o título do seminário, do dia de campo, ele não tem aqueles 2 pontos à toa, ele é Sistemas Integrados na Caatinga, né? Aqui, ó, ele chama Sistemas Integrados para o Semiárido, um caminho sem volta. Eu não consigo conceber a produção no semiárido, pecuária no semiárido, sem esse tipo de indicação. Qual é? A gente pode pensar. Mas sem isso, sem essa integração da espécie nativa, da vegetação nativa, do pasto nativo com a intensificação, eu não consigo entender isso de outra forma. Para sequeiro, se você quiser irrigar, aí já é outra realidade, aí já ainda é um outro mundo que a gente não vai discutir aqui. Nada contra a irrigação, mas para ambientes de sequeiro eu não consigo conceber uma atividade pecuária rentável e sustentável no longo prazo sem isso. Então, só voltando ao que eu precisava falar, isso aqui é mais ou menos como é que a caatinga é manejada de uma forma geral. Né? Você solta os bichos lá, pequenos ruminantes, em algum momento você dá uns gritos, eles voltam para cá, você dá um sal, alguma coisa, vê uma bicheira, solta os bichos para lá de novo. Então é quase um extrativismo que acontece na vegetação. E esse extrativismo, para ele ser rentável, eu tenho que botar muito bicho. E para eu botar muito bicho, essa vegetação, ela é resiliente, mas ela é extremamente frágil. Isso é um outro ponto muito importante que a gente tem que falar. Esse é um bioma resiliente ao extremo, acho o mais resiliente que a gente tem no país, certamente, talvez comparado com o Pantanal, mas, assim como o Pantanal, o bioma mais frágil que a gente tem. Ela não aceita desaforo. O limite entre o ótimo e o degradado é muito tênue para você. E se você passar desse momento, a coisa desanda e desanda, e para voltar é difícil pra caramba. É oneroso, é caro. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter com esse bioma. Então, dessa forma, para isso ser economicamente viável, a gente precisa de uma pressão de pastejo maior do que a caatinga suporta. E é por isso que a gente tem visto cada vez mais a caatinga sendo degradada. Aí eu costumo falar, a culpa é da cabra. Eu falo assim, a culpa é do cabra. É um artigo que muda e muda completamente. Porque a culpa é nossa. A gente é que está botando uma quantidade de animal por área que o bioma não suporta. Então é um problema de manejo. A caatinga, se você regular a pressão de pastejo aqui, a quantidade de animal que tem por área, ela dá conta, ela suporta. Sentindo disso, a gente tem 2 caminhos. É continuar produzindo assim, e a gente vai chegar numa área que ela é degradada, aí eu vou degradar essa área, a minha produção não vai ser melhor, a gente vai diminuindo isso tudo aqui, essa diversidade. Eu estou usando aqui o carbono como um indicativo, porque ele é um indicativo de todos que eu conheço até hoje, que melhor representa a eficiência de sistema. Um sistema eficiente, ele tem uma baixa pegada de carbono, ele tem uma baixa emissão de carbono. Qualquer um, de qualquer espécie que você trabalhar. Da galinha ao elefante, se você quiser produzir elefante. Se você conseguir mensurar a emissão de carbono desse sistema, ele vai ser, quanto menor essa emissão, ele é mais eficiente. Então, ele está aqui, a gente está um indicativo que aqui mais carbono é menos eficiência. Então, quanto menos carbono eu tiver, né, estou diminuindo a minha pegada de carbono, mais eficiente é o meu sistema. Então, a gente tem esse caminho e a gente está propondo esse caminho que é onde que a gente está. Certo? É usar essa vegetação nativa, a usar ela de uma forma integrada para a produção de pasto
e produção agrícola, e a gente ter um desempenho animal favorável e conseguir fazer isso de forma sustentável.